do Senhor é os seus ensinamentos, guardar a sua palavra. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, ele é o quê? Mentiroso. É igual aquele que diz que tem comunhão com o Senhor, mas anda nas trevas, ele é mentiroso. Então, a segunda característica aqui de um cristão é aquele que guarda, que obedece, que pratica a palavra de Deus. Ah, não é fácil. Sim, não é. É por isso que o Senhor nos deu o Espírito Santo. De nós mesmos a gente não consegue. Nós não conseguimos por nós mesmos. Por isso que Jesus disse assim, eu vou. E quando eu for, eu vou enviar o Consolador. E quando ele vier, o Consolador, aí ele está falando do Espírito Santo, o que ele vai fazer? O que o Consolador vai fazer quando ele vier? Porque o crente, quando ele entrega a vida para Jesus, ele recebe o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus passa a morar nele. Então o que acontece? Quando ele vier, Jesus falou, eu vou, não vou deixar vocês órfãos. Eu vou e vou enviar o Consolador. Quando ele vier, ele vai fazer isso. Primeiro, ele irá guiar vocês a toda a verdade. João 16:3. Ele vai guiar vocês a toda a verdade. É Ele que nos capacita. Segundo, João 16:14. E Ele me glorificará. Então, através do Espírito Santo, nós temos condições de andar em conformidade, guiados pelo Espírito para andar na verdade, e através do Espírito Santo nós podemos viver uma vida de obediência, porque é a vida de obediência que glorifica a Cristo. Os irmãos estão entendendo? O que glorifica a Cristo é uma vida de obediência. Não é falar glória a Deus. Nós devemos falar glória a Deus. Nós somos servos de Deus, né? Nós devemos abrir a nossa boca para dar glória a Deus, porque a palavra do Senhor diz no Salmo 150: todo ser que respira, louve ao Senhor. E lá está escrito, louve ao Senhor e louve muito. Nós devemos louvar o Senhor e louvá-lo muito. Então nós devemos abrir a nossa boca para dar glória a Deus, para louvar o Senhor. Mas nós glorificamos a Deus quando nós andamos em obediência à sua palavra. O que Jesus diz? As pessoas vão ver, ou as pessoas irão ver as vossas boas obras, irão ver o testemunho, irão ver o comportamento de vocês. E o que eles vão fazer? Os irmãos estão entendendo? Da glória a Deus. Então, essa é a segunda característica. A terceira característica do crente, ele procura andar, perseverar na sã doutrina, na palavra de Deus. E aí, nós temos aqui 1 João 2,24 e Atos 2,42. Vamos ver 1 João 2,24, perdão. João 2,24, aí já está aberto aí, diz assim: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio, e se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Pai e no Filho. O que ele diz? Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. E o que se ouviu no princípio? A doutrina. Atos 2,42. O que está escrito? A palavra de Deus lá diz o quê? E perseveraram em quê? Na doutrina. Lá, a igreja nasceu em cima da doutrina. Doutrina, o ensinamento bíblico. Doutrina aqui, não é questão de usos e costumes, é o ensinamento bíblico, o fundamento. E qual é o fundamento? Cristo. Qual é a mensagem? A cruz. O fundamento bíblico, a sã doutrina, o ensinamento apostólico, aquilo que Jesus passou para eles e eles passaram para a igreja e chegou até nós. Então, o servo de Deus, ele anda na doutrina bíblica, ele persevera, ele não fica sendo levado por ventos de doutrinas. Muitas vezes a pessoa está caminhando, aí ela ouve uma novidade,
gente, por que é isso? Isso é coisa nova. E aí ela vai, ventos de doutrina. Outro dia eu vi uma pessoa dizendo: você quer fazer um curso? Faça esse curso e descubra os segredos da Bíblia. Uma palavra dele tem segredo, não, já foi revelado. O segredo que estava oculto já foi revelado 2000 anos na cruz do Calvário. Então, se a pessoa não tiver essa revelação, está perdida. Paulo, quando ele escreve, ele diz, e aí escreve lá na sua carta, parece que é 1 Coríntios, ele diz: eu não procurei saber entre vós outra coisa a não ser Cristo e esse crucificado. Essa é a mensagem. A mensagem, a sã doutrina, que qualquer um pode crer e aceitar, desde o mais simples, do indouto, daquele matuto, daquele que não sabe ler nem escrever, daquele que nunca teve a oportunidade de frequentar a escola, até o PhD, um mestrado, formado nos níveis mais altos, todos podem crer, não tem mistério aqui não. O mistério que estava oculto já foi revelado, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Não tem mistério não. Muitas vezes a gente vai aprendendo, a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, mas o princípio é o mesmo. Ela se renova a cada manhã. Muitas vezes você lê um texto hoje, amanhã você lê o mesmo texto e Deus fala com você de maneira diferente. É a palavra de Deus. O princípio permanece o mesmo, o fundamento permanece o mesmo, o fundamento da palavra é o mesmo, o fundamento é Cristo. Não muda. Então, olha, vem descobrir os segredos da Bíblia. E aí muitas vezes o crente fica aí na internet, ao invés de ler a palavra, de orar e participar de grupo de estudo bíblico, fica aí, eu estou descobrindo os segredos novos. Eu descobri que o nome do Eterno não é esse, é aquele. Eu descobri que o nome de Jesus não é Yeshua, é não sei o quê. E aí ele vai entrando nessas pragas. E o problema é que a pessoa, ela fica aqui, ela fica ali, ela fica lá, daí a pouco ela perde a fé. Eu conheci um pastor dele, mas até então nós orávamos junto no monte. Eu era jovem ainda. A gente orava no monte, saímos, nós fomos uns dos primeiros a orar hoje no monte, que todos vão lá no Paraíso das Piabas. Nós fomos os primeiros a orar nesse monte, lá no início da década de 90. E esse irmão, nós tivemos a oportunidade de sair juntos e tal. Foi muito simples, eu gostava muito dele, muito simples, esforçado, dedicado. Aí um dia se envolvendo e tal. Agora eu descobri que o nome de Jesus não é Jesus, não é Yeshua. E aí, não vou alongar aqui para não. Eu fiquei sabendo. Depois disso a gente se distanciou. E aí ele entrou nos modismos e tal. Eu não sei se é verdade. Por isso, eu ouvi dizer. Eu não sei se é verdade. E eu espero que não seja verdade. Mas eu ouvi dizer que ele morreu blasfemando. Vocês entendem a gravidade da coisa? Era um que a gente orava junto. Eu lembro a primeira vez que nós subimos um monte para orar. Primeira vez que nós subimos. Isso lá no início da década de 90 e pouco. No início da década de 90. Nós subimos um monte para orar. Eu lembro que nós fomos numa manhã bem cedinho. Estava um frio, nós fomos nessa época de frio. Estava um frio terrível e nós subimos, e o sol estava começando a sair, e a gente para subir lá, hoje não, porque hoje tem a trilha lá, sobe, hoje lá fica a gente orando dia e noite, 24 horas por dia, mas naquela época nós fomos os primeiros, e nós fomos na parte mais alta. E eu não esqueço disso, né? Eu não esqueço, porque quando a gente estava indo, estava o frio, o sol estava começando a sair, e quando a gente entrou assim, a gente tinha que passar debaixo assim, e tal, tinha uma cobra lá, bem tomando sol. Aí quando eu não tenho medo de cobra, eu tenho pavor, na verdade, os irmãos estão entendendo? Eu tenho pavor. E aí, aí ele
tocou ela foi embora, não esqueço disso. E foi assim, era uma pessoa tão agradável. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, com essas novidades. O que nós temos que ter é novidade de vida na presença do Senhor, vivendo a cada dia de acordo com a palavra. Então o servo de Deus ele tem que ter muito cuidado com isso que fica aparecendo por aí, essas novidades. Então a pessoa, o servo de Deus, ele tem prazer, em zelar pela sã doutrina, a doutrina sadia, aquilo que é bíblico, está aqui na palavra, e não essas peripécias, essas novidades estranhas que aparecem por aí. Outra característica do servo de Deus é que ele odeia o mundo. Ele não tem prazer no mundo. Ele está aqui, mas ele não é daqui. Ele é um peregrino aqui, porque a palavra de Deus revela isso. Em 1 João ainda, no capítulo 2, versículo 15, olha o que diz. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Primeira carta de João, onde nós estamos aqui centrados, diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre ou eternamente. Então, o servo de Deus, o seu prazer não está no mundo. Nós estamos aqui, vivemos aqui, tudo que está aí foi Deus que criou. E quando a gente fala do mundo, a gente fala desse sistema, porque até a natureza está gemendo. Paulo disse isso, aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Até a natureza. Então, nós podemos e devemos desfrutar da criação de Deus, porque quem criou todas as coisas não foi o diabo, foi Deus. São coisas lindas, maravilhosas, nós podemos desfrutar, mas o nosso coração tem que estar onde? No céu, em Deus. Senhor, te agradeço pela oportunidade de estar aqui no campo, de estar na praia, de estar no sítio. Agradeço ao Senhor por me dar a oportunidade de desfrutar de tudo isso, mas, Senhor, Tu és maior do que todas essas, meu coração está em Ti. Então, e não, muitas vezes a Bíblia diz que as pessoas têm colocado o seu coração nesse sistema, e aí você percebe, você vê um contraste. Vamos pegar, por exemplo, o caso de Abraão e Ló. Quando Abraão e Ló decidiram se separar, porque a Bíblia diz que os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de Abraão. Aí Abraão que falou: a gente não pode viver assim. Nós não podemos viver, nós somos parentes. Não pode haver briga entre nós. Aí ele disse: escolhe para onde você quer ir. Escolhe. Abraão falou com Ló: escolhe. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então escolhe. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Aí a Bíblia diz que Ló olhou, viu as campinas verdejantes e falou: eu quero isso aqui. A Bíblia diz que ele foi armando as suas tendas até chegar às portas de Sodoma. Daí a pouco ele já estava dentro de Sodoma. Abraão então ficou com a outra parte. O Senhor disse a Abraão: olha para todos os lados, norte, sul, leste, oeste, para o oriente, para o ocidente, olha para todos os lados, tudo isso eu vou te dar. Vou dar a sua parentela. Você vai peregrinar por essa terra, você vai ser um nômade, você vai andar para lá, vai andar para cá, vai andar para lá, mas a sua parentela, os seus descendentes eu vou dar aqui. Eles vão vir, vão se estabelecer. Você não, você vai peregrinar. É como se estivesse tomando posse, É como se estivesse tomando posse. Você vai ficar peregrinando, você será um nômade, andando para lá e para cá. Mas a sua descendência vai vir e vai se estabelecer aqui. Vai se estabelecer aqui. Pois bem, então o que acontece? Ló foi aí,
aquele que a Bíblia diz, né? Com consciência dos olhos, foi vendo. Daí a pouco estava dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. Estava dentro da cidade de Sodoma, né? Porque Gomorra é a volta. Estava dentro da cidade de Sodoma. Qual foi o resultado disso? Ele entrou lá, e quando o Senhor vai destruir a cidade, o que ele fala? Olha, não olha para trás. Não olha para trás. Quer dizer, a ordem era para não olhar. Mas a mulher dele olhou. Por que ela olhou? Porque ela saiu. Ela saiu de lá, mas o seu coração, na verdade, nunca saiu. O coração dela estava lá. O coração dela. Então, muitas vezes, querido, a pessoa sai do mundo, mas o coração dele está lá. Ele ainda está lá. Ele fica lembrando. Gente, mas eu estou abrindo mão disso, daquilo outro e tal. Eu tenho que renunciar a isso, renunciar aquilo. Então, aí, ela, na verdade, ela nunca saiu. Ela nunca saiu de Sodoma. Ela andou uma certa distância, já estava longe, mas não aguentou. O seu corpo estava fora de Sodoma, mas sua alma estava lá. Então, levou à desobediência, porque ela... Aí o que é a palavra de Deus? Aquele que ama o mundo, o amor do Pai, o amor de Deus não está nele. Então isso mostra que a pessoa não conhece o amor de Deus. Ela não conheceu o amor de Deus. Ela andou com Abraão, peregrinou com Abraão durante muito tempo, porque quando Abraão sai da cidade de Ur, quando ele sai da cidade de Ur, após a morte do seu pai, ele vai levando o seu sobrinho com ele. Ele leva o seu sobrinho logo. Então, ele leva logo com ele. Ele peregrinou durante muito tempo. Eles enriqueceram, cresceram. Mas ele, na verdade, é aquilo que a palavra do Senhor fala. Muitas vezes a pessoa, ela sai do mundo, mas o seu coração ainda está lá. Então, se ela ama o mundo, é porque o amor de Deus não está nela. Está entendendo? Essa é a característica. Então, aquele que ama Jesus, ele odeia o mundo, o pecado. Eu já estou caminhando para o final, e uma outra característica daquele que é servo de Deus, lembra que eu estou falando das características? O que são características? São marcas. São marcas que estão na vida do servo de Deus, que o torna, característica é aquilo que torna o servo de Deus diferente do que não é, que torna o servo de Deus diferente dos religiosos, que torna o servo de Deus um verdadeiro adorador. São marcas, aquilo que o torna diferente. Então, aí, uma outra característica do servo de Deus é que ele ama a disciplina. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 5. Hebreus 12, 5. Diz assim: se estáis esquecidos da exortação, e como a filhos discorre convosco, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, uma outra característica daquele crente é que ele ama a disciplina. A disciplina faz parte. Não pode corrigir. Então, qual é o filho
que o pai não corrige? Se o pai ama o filho, ele corrige. Se o pai ama o filho, ele corrige. E ele diz: vocês são filhos, então se sois filhos, precisa, não despreze a correção do Senhor, porque ele disse assim: se estáis até agora sem correção, ou seja, se vocês não estão sendo corrigidos, não estão sendo disciplinados, então não são filhos, são bastardos. Os filhos são corrigidos, são tratados. Qual que é o propósito da disciplina, da correção? O aperfeiçoamento, o melhorar, a formação do caráter, o desenvolvimento, o fortalecimento do caráter, o fortalecimento da pessoa. Então, a disciplina. Ele disse: não fiquem sem disciplina. Então, muitas vezes, e como Deus nos corrige? Através da palavra. Muitas vezes a gente vai à igreja e ali o Senhor traz uma palavra para nos corrigir, para falar conosco. Nossa, mas hoje eu vou falar a verdade, viu? Pastor, hoje foi duro demais e tal. Precisava daquilo tudo? Espera aí, nós precisávamos ser corrigidos? É a pergunta que deveríamos fazer. Nós precisávamos? Bom, é a palavra de Deus que veio. Se é a palavra do Senhor, então nós precisávamos ouvir. E quem ama o Senhor, ama a disciplina. Ama a disciplina. Eu conheço um pastor de uma grande igreja, não vou citar aqui o nome, mas eu conheço. Ele falou: pastor, um dia eu quero levar o senhor para pregar lá na minha igreja. E lá tal dia, assim, é culto doutrinário, é culto de doutrina. E ele falou assim: e quando o senhor for pregar, o senhor pode, mas o senhor pode descer além, porque lá o povo gosta de doutrina e gosta da palavra. Eu lembro quando eu fui no Rio Grande do Sul ministrar num congresso de obreiros, e o pastor falou: olha, o que Deus entregar para o senhor, mas eu estou lá, os obreiros precisam ser tratados e tal. Eu orei a Deus e o Senhor me deu uma palavra. E quando eu cheguei lá, e foi uma palavra, a primeira ministração foi muito dura. Aí no final uma diaconisa me procurou e tal, e falou comigo assim: pastor, hoje nós apanhamos aqui. Mas aí ela virou e disse: nós estávamos precisando. Semana passada o Senhor recolheu, até eu falei sobre ele aqui, o pastor que eu conheci lá no Rio Grande do Sul. E aí o Senhor recolheu ele. Ele tive a oportunidade de conhecer lá no Rio Grande do Sul. Depois disso nós nos encontramos, falamos apenas por telefone. E depois que eu terminei a mensagem, eu sentei no banco assim, e ele já era pastor há muitos anos, e ele virou para mim e disse: pastor, há tempos que eu estava necessitando ouvir uma palavra dessa. Pastor, quem ama o Filho de Deus, ele ama a disciplina, porque ele sabe que é Deus que está tratando com ele, Deus está corrigindo para o melhor. Então nós deveríamos: Senhor, muito obrigado. Se está de acordo com a palavra, porque nós não podemos aceitar o que não estiver de acordo. Os irmãos estão entendendo? Se não estiver de acordo com a palavra, aí, meu irmão, se não estiver de acordo com isso aqui, com a Bíblia Sagrada, se não estiver de acordo com o que está escrito aqui, nós não aceitamos. Mas se estiver de acordo com, se tudo que for falado está em conformidade com esta palavra, aí nós só temos que colocar na brecha e dizer: fala a Deus, e pode deixar o casado descer, porque o Senhor está corrigindo, Ele está tratando, Ele está moldando, Ele está fortalecendo. Amém, amado? E para eu encerrar, eu quero dizer também, porque essas características devem marcar as nossas vidas. Quais são? Andar na luz, andar em obediência, perseverar na sã doutrina, ter ódio pelo mundo, amar a disciplina. Por quê? Aí o apóstolo Pedro responde: por quê? Em 1 Pedro 2, 11 e o versículo 2. 1 Pedro 2, 11. Por que nós devemos ser assim?
Diz a palavra de Deus, né? Em 1 Pedro, capítulo 2, aleluia, e o verso 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que fala mal contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, porque somos peregrinos, irmãos. Nós estamos aqui de passagem, somos passageiros aqui, somos forasteiros neste mundo. E aí, vivendo desta maneira, como passageiros, como peregrinos, como forasteiros, e tendo uma vida exemplar, as pessoas verão o nosso comportamento e glorificarão a Deus através da nossa vida. Foi o que aconteceu. Eu citei Abraão, peregrino. Abraão é um exemplo de peregrinação. Peregrinou por toda a terra de Canaã. Desde que saiu da Mesopotâmia, Abraão peregrinou. Ele foi chamado com 75 anos. Morreu aos 175 anos. Durante um século, Abraão peregrinou naquelas terras. Um século. E um dia, quando Sara morre, e ele